Olha só, esse exercício aqui, ele diz o seguinte, tem duas letras, né? A letra A, a primeira aqui, ele diz o seguinte, eu tenho um sólido, esse sólido fica entre os planos x igual a menos π sobre 3 até x igual a π sobre 3. As seções transversais são círculos. E esses círculos têm diâmetro indo de tangente até secante. Esse é o enunciado. Então, eu não tenho como desenhar o sólido aqui, né? Eu não tenho essa habilidade. O que eu sei é o seguinte. Vou colocar essas duas curvas aqui, y igual a tangente e y igual a secante. Então, se eu colocar y igual a tangente e y igual a secante, nós vamos ficar assim, a tangente tem um problema nos π sobre 2, né? Aqui no menos π sobre 2, você não tem nenhum valor, a tangente não retorna nenhum valor, e no mais π sobre 2 também não. Tem outros lugares, né? Aqui para frente de π em π radianos aqui você vai ter esse problema, mas o nosso problema é só aqui nesse intervalinho aqui. Então aqui tem a tangente, ela vai subir ali e aqui ela vai descer para cá. Então essa curva aqui é a tangente. Bom, a outra curva é a secante. Secante é 1 dividido por cosseno, né? E o cosseno também se anula no π sobre 2. Então as duas funções têm esse problema em comum. π sobre 3, professor. Sim, sim. Mas assim, por enquanto eu estou só olhando aqui entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. A região ainda não apareceu aqui. Só estou olhando aqui a função. Secante é 1 sobre cosseno. O cosseno também tem problema nos π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 dá 0. E como o secante é 1 dividido por cosseno, você vai ter uma divisão por 0. Então, a secante, por exemplo, no 0, cosseno de 0 dá 1. Então, vamos supor que o 1 seja isso aqui, ó. Esse aqui seja o 1. Então, a secante é uma função par, né? Porque cosseno é uma função par, ela vai fazer uma coisa mais ou menos assim. O gráfico dela é parecido com o gráfico de uma parábola. Isso aqui seria, então, y igual a secante de x. Y igual a secante de x. E esse de baixo aqui é y igual a tangente de x. Tangente de x, né? Agora sim, vamos ao π sobre 3 e menos π sobre 3. Aqui eu coloquei só o gráfico das funções secante e tangente no intervalo que vai de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Só que a minha região, ela vai ficar aqui entre menos π sobre 3 e mais π sobre 3. π sobre 3 é menos do que π sobre 2, não é? Então você vai ter aqui o π sobre 3 vai estar bem aqui assim, ó, π sobre 3. Então você tem aqui o extremo direito, e o menos π sobre 3 estaria aqui assim, ó, menos π sobre 3, estaria aqui assim. Você sobe aqui assim, né? Ó. Então, o seu sólido, o que você vai considerar é o que vai ter na interseção com o plano XY, essa região aqui. Até aqui. Ele disse que cada corte que você fizer aqui, você terá um círculo. E esse círculo tem como diâmetro esse comprimento aqui dessa reta, esse segmento, perdão. Então, quando você pegar aqui um X qualquer aqui, ó, em qualquer lugar, entenda o seguinte, ó, você pegou um X aqui, então, para esse X aqui, esse aqui é o diâmetro de um círculo. Vai ter um círculozinho aqui assim, ó. Né? Tem um círculozinho ali. Se você colocar aqui, por exemplo, nesse local aqui, ó, você terá um círculo aqui, ó. Você terá um círculo bem aqui. Em todo lugar que você cortar, você terá um círculo. Ok? Só poderia, de repente, se você quiser exercitar a imaginação, você poderia ver isso aqui como, sei lá, uma tuba. Eu lembrei de uma artéria, né? Uma coisa assim. Enfim,
Se você cortar aqui, por exemplo, no menos π sobre 3, por exemplo, ó, terá um outro círculo. Então entenda como é o seu sólido. Se cortar aqui, tem um outro círculo. Para você calcular esse volume, você precisa saber qual é a área do círculo em função de uma posição genérica. Ah, então beleza. O que eu tenho aqui é o diâmetro, né? O que eu tenho aqui é o diâmetro. Para eu calcular a área do círculo, ele é π multiplicado por r ao quadrado, não é? Vai ser um r que vai depender do x também. A área do círculo é πr ao quadrado. E o diâmetro, que é o que eu tenho aqui, o diâmetro é 2r, né? Ó, o diâmetro, ele é o dobro do raio. Ah, mas esse raio, como é que eu acho esse raio? Olha, diâmetro vai ser igual a 2 vezes... Ah, sim. Ah, então se eu quiser achar só o raio, é só pegar o diâmetro e dividir por 2, né? Então isso aqui implica que o raio é você pegar o diâmetro e dividir por 2. Ah, beleza. E o diâmetro? Como é que eu calculo o diâmetro? O diâmetro, gente, é esse tamanho aqui, a distância daqui até aqui. Qual é a distância? Como é que eu meço a distância entre esses dois pontos? É um menos o outro. Então o de cima é secante e o de baixo é tangente. Então você vai precisar de fazer o seguinte, ó. Então para você achar esse R aqui, você vai ter que pegar aqui a metade, diâmetro, é a função de cima menos a função de baixo. Então a função de cima é secante menos a função de baixo, que é tangente. Isso para todos os valores de x entre menos π sobre 3 e mais π sobre 3. Aqui você repara que você não tem aquela questão do você poder fazer de 0 a π sobre 3 e multiplicar por 2. Porque eu não estou diante de funções pares aqui, né? O lado direito aqui não é uma cópia do lado esquerdo. O lado esquerdo é bem maior do que o lado direito. Então esse aqui é o raio. Então com isso aqui você consegue agora escrever qual que é a área. A área vai ficar em função desse xzinho que está entre menos π sobre 3 e mais π sobre 3. A área aqui então é π multiplicado pelo r ao quadrado. Ah, mas o r é isso que está aqui. Então, não, que π? Ah não, é π mesmo, tá certo. É π, tá certo, que é um disco, né? Então aqui vai ficar assim, ó, π que multiplica, aí você vai elevar ao quadrado esse r de x, que é 1/2 multiplicado por secante de x menos a tangente de x, tudo isso aqui ao quadrado. Quando você elevar ao quadrado vai ficar assim, π, aqui vai ficar assim, 1/4, e aqui fica secante de x ao quadrado menos tangente de x. Bom, tem como a gente dar uma... Opa, peraí um pouquinho, calma aí, não tem esse quadradinho aqui não, né? Só tem secante menos tangente ao quadrado. Tem como a gente melhorar isso aqui? Porque eu vou integrar isso aqui, esse quadrado vai me atrapalhar. Eu não posso integrar secante e tangente dentro de um quadrado. Dentro de um expoente de uma potência, né? Como base uma potência de expoente 2. Então eu vou fazer o seguinte, isso aqui eu sei pelo que a gente aprende lá na 7ª série, né? Produto notável. Isso aqui é um quadrado da diferença. Então vai ficar assim, ó, π sobre 4, ó, π sobre 4, quadrado do primeiro vai ficar secante ao quadrado do primeiro, depois menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e depois mais o quadrado do segundo. É assim, não é? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, não é assim? Agora, tem alguma identidade que eu possa usar aqui? Tangente ao quadrado e secante ao quadrado, tem alguma relação entre essas duas? Aí você pode falar o seguinte, cara, tem, mas eu não estou lembrado não. Aí você pode fazer o seguinte, para você lembrar, você pode você mesmo fabricar suas identidades. Toda vez que precisar, você mesmo pode fabricar. Você vai lembrar do seguinte, olha, eu sei da identidade fundamental, que seno ao quadrado é mais cosseno ao quadrado, isso aqui dá 1. Bom, eu quero saber tangente, por exemplo, ou eu quero saber secante. Secante é 1 dividido por cosseno. Então, para você fabricar a secante, aqui você vai ter que dividir pelo cosseno. No caso aqui, eu vou dividir todo mundo
por cosseno ao quadrado. Eu vou dividir todo mundo aqui por cosseno ao quadrado. Aqui ficou cosseno ao quadrado, olha só. Fazendo isso, você tem aqui agora seno dividido por cosseno. Isso dá tangente, então ficou tangente ao quadrado. Cosseno dividido por cosseno dá 1. E 1 dividido por cosseno dá secante ao quadrado, não é assim? Ó, secante ao quadrado de x. Então, você poderia trocar essa secante ao quadrado por tangente ao quadrado mais 1. Mas isso não seria muito interessante, porque eu não sei, eu não tenho primitiva direta, assim, de cara, para tangente ao quadrado. Mas eu tenho primitiva direta para secante ao quadrado. Então, se eu conseguir colocar essa tangente ao quadrado em função da secante ao quadrado, que não é difícil, é só você vir aqui e falar assim, olha, a tangente ao quadrado, passa esse 1 para cá, é a mesma coisa que a secante ao quadrado menos 1. Então, no lugar dessa tangente ao quadrado, eu posso colocar secante ao quadrado menos 1. E aí, continuando aqui, vamos separar isso aqui? Vamos colocar isso aqui um balãozinho. E continuando aqui agora, vai ficar assim, ó, π dividido por 4. E aqui vai ficar secante ao quadrado de x menos 2 vezes secante de x vezes tangente de x mais tangente ao quadrado, que é a mesma coisa que secante ao quadrado menos 1. Ó, secante ao quadrado de x menos 1. Pronto, agora eu acho que já está pronto para integrar, né? Se bem que esse aqui com esse dá para juntar ainda, ó. Mas seja como for, todas as parcelas agora eu consigo integrar sem maiores dificuldades. Então, conclusão aqui, ó, vamos colocar aqui, nós vamos ter que continuar do outro lado lá. A área ficou assim, π sobre 4 multiplicado por 2 vezes, né? Secante ao quadrado com mais secante ao quadrado dá 2 vezes secante ao quadrado de x, menos 2 vezes secante de x vezes tangente de x, menos 1. Para você achar o volume do seu sólido agora, você tem que integrar a área de menos π sobre 3 até mais π sobre 3. Pronto, agora o problema agora é cálculo de integral. Vamos apagar ali o primeiro quadro para poder resolver essa integralzinha aqui. Ele é a integral de menos π sobre 3 até mais π sobre 3 da área aqui de x dx. Que no caso aqui então vai ficar assim, integral de menos π sobre 3 até mais π sobre 3 daquela expressão que nós encontramos lá, que é π sobre 4 multiplicado por 2 vezes secante ao quadrado de x menos 2 vezes secante de x vezes tangente de x menos 1 dx. Foi isso mesmo? Isso mesmo, né? Muito bom. Esse π sobre 4 pode sair. Aqui você não pode colocar a integral de 0 até π sobre 3 e multiplicar por 2, porque essa função aqui não é uma função par. Mas você pode continuar normalmente aqui, vai ficar assim, ó, π sobre 4, aí você vai integrar separadamente aqui, todas elas. Aí nós podemos até colocar assim, ó, vamos escrever assim, integral de 2 vezes secante ao quadrado de x dx menos integral de 2 vezes secante de x vezes a tangente de x dx menos integral de 1 dx. E aí os extremos de integração a gente coloca aqui, ó, de menos π sobre 3 até mais π sobre 3. Agora você vai calcular a primitiva. Essa aqui é a integral número 7, né? Integral de secante ao quadrado é tangente. Essa aqui eu não me lembro o número dela. Mas integral de secante vezes tangente é secante. E integral de 1 em relação a x é x. Então aqui ficará assim, π sobre 4. Aqui seria 2 vezes tangente de x. Menos 2 vezes secante de x. Lembrando, ó. Aqui a integral de secante ao quadrado é tangente. A integral de secante vezes tangente é secante. Então eu integrei aqui. E depois esse x aqui é a integral desse 1. Ó. Isso aqui variando
de menos π sobre 3 até mais π sobre 3. A primitiva está calculando. Agora você precisa trocar o x por π sobre 3 menos trocar o x por menos π sobre 3. Então vai ficar assim, isso aqui ficará π sobre 4 vezes 2 vezes a tangente de π sobre 3 menos 2 vezes a secante de π sobre 3 menos π sobre 3. Isso que eu acabei de fazer aqui é o que acontece quando eu troco todos os x por π sobre 3. Agora tem que trocar por menos π sobre 3 também. Então aqui, ó, menos π sobre 4. Vamos colocar aqui, ó, 2 vezes a tangente de menos π sobre 3 menos 2 vezes a secante de menos π sobre 3 e depois menos aqui, né? E aqui tem que colocar menos π sobre 3. Mas você fez daquele jeito também? Qual? Fazer 2 vezes. Porque essa função aqui não é par. O que eu tenho do lado direito não é igual ao que eu tenho do lado esquerdo. Aqui eu tinha isso, né? Ali não, olha só para você ver lá. O lado esquerdo, ele tem um volume maior do que o lado direito. Por isso que não. Então aqui menos π sobre 3. Gente, olha só. Saber que algumas funções são pares, são ímpares, ajuda você a fazer alguns cálculos. Ou você coloca isso aqui tudo numa calculadora científica, né? Só que a calculadora científica, eu acho que ela não tem a secante. Aí no lugar de secante você tem que colocar 1 dividido por cosseno. Não me lembro de ter secante lá não. Mas olha só, algumas funções que são ímpares e pares, importante. O seno é função ímpar. Quando a função é ímpar, nós já conversamos sobre isso. Ó, quando a função é ímpar, você pode tirar o sinal de dentro dela. Esse sinalzinho aqui pode ser colocado lá de fora, aqui, ó. Né? E quando a função é par, aí o sinal desaparece. É assim. Aqui, por exemplo, ó, a tangente é uma função ímpar, que é seno dividido por cosseno. Seno é ímpar, cosseno é par. Ímpar dividido por par dá ímpar. Então esse menos aqui eu poderia colocar ele aqui do lado de fora. Secante já é par, porque é 1 dividido por cosseno e o cosseno é par. Então esse menos aqui simplesmente ele desaparece. Então se você souber essas coisinhas, você acaba conseguindo agilizar um pouco mais sua resolução. Aqui vamos colocar esse π sobre 4 em evidência aqui, ó. Vai ficar assim, ó, π sobre 4. Vamos levar em conta isso. Então, você tem duas opções, né? Ou você vai colocar isso aqui tudo em uma calculadora científica, ou você, então, vai fazer o cálculo, né, separado aqui, se possível, levar em conta funções que são pares, que são ímpares. Vai ficar assim, ó. Coloquei esse menos aqui em evidência, né? Perdão, menos não. Coloquei o π sobre 4 em evidência. Sobrou aqui 2 vezes tangente de π sobre 3. Tangente de π sobre 3, π sobre 3 em graus dá 60 graus, né? A tangente de 60 quanto que dá? A raiz 3, não é, gente? Da raiz 3. Então vai ficar assim, ó, raiz de 3. Essa raiz 3 é dessa tangente aqui. Agora, secante de π sobre 3. Secante, gente, é 1 sobre cosseno. Então vai ficar assim, 2 vezes, ó, 1 sobre cosseno. Aqui embaixo vai aparecer o cosseno de 60. Cosseno de 60 é o seno de 30, que dá meio. Então vai vendo aí, ó, meio. Esse meio aqui veio da secante de π sobre 3. Secante de π sobre 3 é 1 sobre cosseno de π sobre 3. π sobre 3 é 60. Cosseno de 60 é o seno de 30, que dá meio. Depois tem assim, ó, menos π sobre 3. Agora essa outra parte do lado de cá. Esse menos aqui, você pode tirar ele para cá, porque o tangente é ímpar. Aí com esse outro menos aqui vira mais. Fica mais. Aí esse menos saiu, né? Ficou 2 vezes tangente de π sobre 3. Nós já calculamos tangente de π sobre 3 aqui, ó. Tangente de π sobre 3 da raiz de 3. E depois, esse aqui agora, esse aqui é uma função par, né? Esse sinal aqui, ele some. Então desaparece, vai ficar só secante de π sobre 3. Esse aqui com esse aqui dá mais. Então vai ficar aqui, ó, mais 2 vezes, ó, secante de π sobre 3 é 1 dividido
pelo cosseno de π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 é cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual a seno de 30, que dá meio. E esse menos com esse menos aqui dá mais. Com esse menos aqui dá menos. Então vai ficar aqui agora menos π sobre 3. Fechou, né? Dá para cancelar alguma coisa aqui? Esse daqui, né? Ó, esse daqui com esse daqui, dá para cancelar. Esses dois aqui vão juntar e esses aqui também vão juntar. Então, no final das contas, vai ficar assim, ó, π sobre 4. E aqui vai ficar 2 com mais 2 dá 4 raiz de 3. Menos π sobre 3 com menos π sobre 3 dá menos 2 π sobre 3 unidade de volume. Simples assim.